Olá, meu nome é Antônio Frigini, capitão da equipe Aero Vitória Espírito Santo, e irei apresentar o projeto da aeronave desenvolvido durante o ano de 2020. Visando repetir os bons resultados alcançados no ano de 2019, a equipe começou 2020 com o pé direito, estabelecendo marcas e prazos para o desenvolvimento de novos objetivos e melhoria das metas já alcançadas. Entretanto, devido à situação pandêmica mundialmente conhecida, o encerramento das atividades presenciais no campus da universidade ocasionaram uma redução de ritmo para toda a equipe. Com o primeiro protótipo em fase final de construção, os cronogramas tiveram que ser adaptados e os testes de voo cancelados, criando um novo desafio a ser realizado. Deste modo, as etapas de desenvolvimento e otimização teórica do projeto foram prolongadas e realizadas em home office. Devido à permanência de restrições geométricas semelhantes às anteriores, as decisões tomadas foram pautadas na criação de aeronaves com grande liberdade de crescimento no eixo vertical. Sendo assim, os testes em aeronaves multiplanas foram realizados com mais rigor, adaptando aos novos critérios para o ano de 2020. Partindo do programa desenvolvido no ano passado, foram implementadas novas melhorias e adaptações ainda na fase de pré-projeto, como a criação de um novo programa que estimasse o peso vazio da aeronave, fator-chave para a classificação no ano de 2019. Tendo como base uma rotina desenvolvida em MATLAB, utilizando VLM para a base teórica, criou-se um otimizador para a obtenção da quantidade ideal de painéis para avaliação de superfícies sustentadoras, aliando excelente desempenho computacional e requerendo pouco tempo para maior quantidade de parâmetros variáveis dentro do programa. Ainda na etapa de criação e otimização da aeronave, o software Mode Frontier foi utilizado como otimizador multidisciplinar, fornecendo maiores dados a respeito das tendências observadas no processo. Outro fator a ser implementado pela equipe de desempenho é a análise de custo e benefício da escolha de um grupo motopropulsor elétrico, novidade bem apresentada pela comissão para a classe regular. Para análise de um projeto conceitual baseado nos resultados gerais da competição do ano de 2019, a equipe julgou necessário somente a avaliação de aeronaves multiplanas, enfatizando o biplano convencional e a asa voadora biplana. Soluções não convencionais se tornaram favoritas na busca pela redução de perda de regulamento, ocasionada pela presença do estabilizador horizontal, tornando o projeto mais promissor e desafiador. Sendo assim, para o desenvolvimento de uma aeronave biplana convencional, permitiu-se a aproximação e deslocamento do estabilizador horizontal para com as asas, ganhando sustentação para altos ângulos, permitindo margem de segurança como superfície estabilizadora da aeronave. Para análise de configuração asa-voadora biplana, aumentaram-se as limitações de altura entre asas, permitindo uma configuração ousada no âmbito de estabilidade e controle, uma vez que a asa superior funciona como um grande EH devido aos seus efeitos cabradores e picadores, além de garantir sustentações para o aumento de MTOW. Deste modo, um algoritmo de otimização multidisciplinar foi utilizado como ferramenta de auxílio na decisão da equipe para a configuração final, fornecendo tendências de otimizações que seriam úteis para as análises posteriores. Selecionados os melhores resultados para ambas as configurações, estipulou-se que a configuração asa voadora biplana alcançava maiores pontuações, sendo escolhida para o desenvolvimento do projeto. Outras configurações gerais da aeronave foram definidas, como a decisão do grupo motopropulsor, que foi pautada pela novidade da possibilidade do conjunto elétrico. Sendo assim, criou-se um banco de dados com motores, baterias e ESCs a serem analisados por desempenho. Contudo, apesar de apresentar resultados promissores em tração disponível, o grupo motopropulsor elétrico demonstrou menor pontuação ao ser avaliado pelo MDO, uma vez que o acréscimo do peso vazio e a necessidade de hélices de maior diâmetro, implicando no aumento do efeito picador, resultaram em uma penalidade para esta configuração. Para reduzir arrasto e efeito de blocagem, o suporte de cargas foi acomodado dentro da asa, mudança permitida pelo uso de perfis com maior corda.
alinhando um grande passeio longitudinal do CG e fácil retirada de carga através da abertura do capô na asa inferior. Outra adaptação construtiva foi a utilização de trens de pouso como extensão de nervuras laminadas em carbono com o núcleo de divinicel, retirando o eixo exposto utilizado em competições anteriores. Com a configuração principal e alguns parâmetros básicos definidos, obtendo intenso aprofundamento teórico sobre asas voadoras biplanas, realizaram-se adaptações aos limites conhecidos para um MDO especializado na configuração desejada. Dentre as mudanças realizadas, destaca-se a necessidade de manter um ângulo máximo esperado para a decolagem com uma margem de segurança para o ângulo de stall, uma vez que a decolagem deve ser realizada com um ângulo de trimagem, para reduzir a necessidade de comando de profundor e, consequentemente, o aumento de arrasto. Porém, a retirada do motor em etapas posteriores provocaria um momento quebrador incorrigível pela falta de profundor na biasa. Outro requisito importante é a limitação do CM0 para manter os níveis desejados de estabilidade longitudinal. Alguns outros aspectos foram determinados pelo programa, como a restrição de razão de subida mínima, a liberdade de criação de asas com até 3 afilamentos, variação de perfil e geometria entre as asas, assim como forçar o stall na asa inferior antes da asa superior, uma vez que com a asa superior estolada, a aeronave se torna completamente instável, perdendo a principal componente picadora e ganhando elevado arrasto. Todos os componentes foram posicionados respeitando os limites dimensionais das asas, buscando aproveitamento total do regulamento. Para a avaliação de altura entre asas, foi feita uma análise iterativa, na qual o limite se estabeleceu em 1,5 metros, pois valores superiores não mantinham requisitos desejados para estabilidade e controle. Com as características citadas, o MDO foi elaborado, resultando no primeiro protótipo da equipe, que teve a sua fase de construção iniciada, porém interrompida pela pandemia. Para a elaboração dos perfis aerodinâmicos, constatou-se que o número de Reynolds seria o principal limitante, uma vez que tangiam um mínimo permitido para perfis hipersustentadores nas extremidades das asas. Sendo assim, optou-se pelo uso de perfis de baixo arrasto, tendo como referência o modelo Clark Y. As otimizações foram realizadas pautando aumento de CL máximo, mantendo a mesma eficiência por meio de restrições quanto ao arrasto do perfil. Contudo, o novo banco de dados gerado pelas simulações foi testado no MDO da aeronave, e os perfis que obtiveram os melhores resultados foram o AV2001 e o AV2002. Uma modificação na análise de efeito solo foi realizada em CFD e implementada no MDO. As simulações foram feitas parametrizando a altura do BF da asa inferior e sua incidência, com o objetivo de encontrar os ganhos de CL e CD em função dessas variáveis. As superfícies obtidas e apresentadas descrevem os ganhos de CL e CD durante a decolagem. Para a elaboração do modelo ideal de endplates, criou-se um algoritmo otimizador em MATLAB, e após os testes com modelos baseados em diversos critérios, foram selecionados os padrões otimizados para ganho máximo de eficiência no ângulo de stall. Um grande desafio para as asas voadoras biplanas é garantir a eficiência da superfície de controle durante o voo, uma vez que uma estrutura muito robusta pode acarretar num grande aumento de arrasto e prejudicar o desempenho da aeronave. Tendo isso em mente, para o primeiro protótipo, foram projetadas superfícies com grande envergadura e razão de aspecto. Apesar de não haver a constatação prática do sistema utilizado, o avanço teórico do projeto abriu mais oportunidades para garantir o controle da aeronave. Constatou-se então a possibilidade de fazer proveito da grande distância entre asas e usar o arrasto para rotacionar a aeronave em sua longitude e direção, garantindo maior eficiência do que no modelo previsto anteriormente, mantendo a sustentação que seria perdida com uma eventual deflexão de profundor. Para verificar as mudanças realizadas, o sistema de flap de arrasto foi introduzido no MDO e constatou-se que, além da diferença prevista para controle, os dispositivos garantiram maior eficiência da asa superior e redução de arrasto parasita, causado pelo estabilizador vertical antigo. O elevado momento picador da aeronave, ocasionado pela incidência da asa inferior, abriu a possibilidade de uma configuração motora traseira para balancear o somatório de forças na asa inferior. Portanto,
A configuração selecionada foi a tratora traseira, tal qual se tornou ainda mais vantajosa após a retirada do estabilizador vertical do centro da asa, garantindo fluxo livre para o motor. O diagrama VN foi elaborado segundo as normas FAR e informações históricas a respeito das condições em São José dos Campos, garantindo segurança em todas as fases de voo a serem solicitadas pela aeronave. A aeroelasticidade estática foi analisada pelo método de seção típica para determinar as velocidades de divergência de cada asa. O efeito aeroelástico de reversão de comando foi calculado para a asa inferior. Enfim, a velocidade de flutter foi determinada através do método PK com 2 graus de liberdade. Todos os efeitos aeroelásticos têm início fora do envelope de voo. Para a otimização estrutural, avaliou-se todo o envelope de voo, com enfoque nas solicitações de cargas críticas, atendendo a requisitos de segurança, confiabilidade e viabilidade construtiva, visando minimização de esforços sobre os componentes estruturais e, consequentemente, redução de peso. Elaborou-se um algoritmo otimizador que varia alguns parâmetros de projeto, encontrando os valores que resultam no conjunto estrutural mais leve possível e que atendesse às restrições da aeronave. Visando maior viabilidade construtiva e minimização de arrasto, a configuração definida para unir as asas são 4 hastes de laminado de fibra de carbono e núcleo de divinicel, conferindo uma ótima redução de custo em relação às treliças de tubo de carbono utilizadas no ano anterior. Sendo a ligação entre asas um corpo rombudo, foram estudadas diversas configurações para a alma da estrutura, sendo esta envolta por carenagens para suavização de fluxo de ar adjacente e reduzir o CD0. Um algoritmo com 6 graus de liberdade foi desenvolvido pela equipe em Simulink para obter as respostas do avião e diversos estímulos, constatando sua estabilidade laterodirecional e longitudinal. O comportamento dinâmico apresentou resultados satisfatórios para as condições de short period e fugoide. Desta maneira, chegou-se à configuração final da aeronave, superando os desafios imprevistos causados pela pandemia, entregando uma aeronave competitiva, segura, estável e controlável. A equipe Aves gostaria de agradecer, em especial, a todos os patrocinadores e apoiadores. Muito obrigado.